Bom dia. Está aberta a sessão. Alguma questão prévia? Bom dia, Sr. Presidente. As pessoas estão-se a queixar, nesse caso os automobilistas, estão-se a queixar que os autocarros não estão a respeitar aquela zona de estacionamento da obra em que está da responsabilidade da Câmara Municipal em frente ao multiusos. Eu não sei se essa obra já está finalizada, se estão à espera de alguma inauguração. O facto é que os condutores desses autocarros não estão a respeitar a zona de estacionamento e, obviamente, incomodando bastante a fluidez do trânsito. Muito obrigado. Isso deve ter sido até há 2 dias atrás. Na verdade, há 2 dias para cá, nós retiramos a cabine antiga e quando retiramos a cabine antiga também comunicamos à companhia que passava a fazer o estacionamento na parte nova. Eu próprio já passei lá ontem e o autocarro estava no sítio novo. Portanto, nós tivemos que tirar a cabine que estava lá, a antiga, a velha. Neste momento, acabei de passar lá, os nossos trabalhadores estão a recolocar o pavimento da cabine velha, do espaço da cabine velha, e, portanto, há 2 dias para cá, sensivelmente, acho que as coisas já estão regularizadas. Eu já vi autocarros a parar no sítio certo, e, portanto, não estamos à espera de mais nada, foi só mudar a cabine e comunicar à companhia o que já fizemos e, portanto, a partir deste momento, penso que, enfim, pode acontecer que algo não respeite, mas a verdade é que já comunicamos à companhia, as demais são todas tomadas e eu já vi autocarros no estacionamento novo, portanto, penso que a partir daqui as coisas ficam regularizadas. Sim, senhor. No mercado municipal, eu verifiquei que os comerciantes que guardam lá os seus produtos, os produtos hortícolas, a fruta, as flores, portanto, estão a utilizar a arca refrigeradora em condições não muito favoráveis. A arca refrigeradora tem umas dimensões muito reduzidas para a quantidade de produtos que lá existe e que lá depositam diariamente, e saber qual é a possibilidade da Câmara poder aumentar esta arca refrigeradora para dar outras condições a estes comerciantes. Nós estamos a pensar rever o regulamento do mercado agrícola e achamos que, tal como ele está a funcionar, enfim, já não reúne as condições, ou pelo menos há muito tempo o regulamento não é alterado e temos que pensar numa alteração, no sentido em que os comerciantes devem prover as necessidades que têm para o frio, para o quente, para aquilo que é. Na verdade, ser a Câmara a pagar novas arcas refrigeradoras, penso que está fora de questão. Aquilo que aponta, pelo menos é a nossa ideia, da alteração do regulamento é que cada um dos comerciantes seja responsável pelos utensílios que detém lá. Nós, tal como dissemos, vamos fazer uma ligeira remodelação no mercado. E a partir dessa altura acho que é adequado também fazermos um novo regulamento e, portanto, quanto à capacidade refrigeradora, compete a cada um. Se algum dos comerciantes quiser aumentar a sua capacidade refrigeradora, tem toda a liberdade para o fazer, desde que à sua custa. E, portanto, vai ser mais ou menos nesse sentido a alteração que nós iremos propor. A Câmara, como é bem de ver, não pretende ganhar dinheiro com aquele mercado, mas também não é justo que perca dinheiro em favor de uma atividade privada e o que está a acontecer é isso. Nós, em virtude do regulamento que está em vigor, somos responsáveis pela manutenção de todos os equipamentos, incluindo os de frio, e não me parece ser razoável que numa atividade privada a Câmara esteja a pagar frigoríficos e congeladores, porque é uma atividade privada e, portanto, e a renda não é, nem queremos que seja muito elevada, mas também parece-me que é justo e razoável que os equipamentos sejam da responsabilidade dos comerciantes, mas isso fará parte de uma conversação que teremos quando fizermos alguma intervenção no mercado.
no sentido de revermos também o regulamento que está em vigor neste momento e que tem muitos anos e, portanto, é um pouco desatualizado da realidade. Sr. Presidente, esta noite passada, o nosso adro, a escadaria da Igreja Matriz, em frente ao adro, enquanto se desenrolava um espetáculo, foi invadida por baratas. É um problema que parece que persiste naquela zona. Há relatos de pessoas que eventualmente fugiram porque a quantidade de baratas era tal que assustaram realmente as pessoas. A preocupação que lhe coloco tem a ver com o fato de nós termos as festividades de Sul da Pedra à porta e requer, se calhar, uma intervenção e um contato com uma empresa privada urgente, no sentido de poder resolver esse problema o quanto antes. Começa a vir daquela zona, vai ser frequentada por milhares de pessoas e contatando uma empresa privada, se calhar essa empresa iria tentar resolver o problema, encontrar o foco do problema, se calhar algum esgoto ali perto, porque de facto é um problema bastante incomodativo para as pessoas que lá usufruem daquele espaço. Será tida em consideração a sugestão. E último assunto, Sr. Presidente, há 30 anos atrás a nossa Vila Franca possivelmente tinha à volta de 7.000, ou se calhar mais, 8.000, 9.000 pessoas, comparativamente aos anos de hoje, ainda por cima com a grande afluência de turistas aqui em Vila Franca. Eu não sei até que ponto o emissário submarino, que tem praticamente a cidade de 30 anos, está em condições para estar a funcionar na maior das plenitudes das suas capacidades. Não sei se tem havido uma vistoria frequente desta estrutura. O fato é que nem sequer veio argumentar que as pessoas que lá utilizam aquela zona, os surfistas e mesmo pescadores, que normalmente passam naquela zona, que avistam grandes manchas de águas domésticas. O meu argumento, se calhar, era que é uma estrutura que já tem 30 anos e acho que já se justifica uma inspeção ou uma avaliação bastante minuciosa daquela estrutura. Eu, se calhar, ponha aqui em cima da mesa uma proposta que era entrar em contato com o Instituto de Engenharia Civil dos Açores, que acho que é um organismo bastante credenciado, que depois fizesse uma subcontratação de uma empresa de mergulhadores especializada para que fizesse uma avaliação bastante exaustiva do estado de conservação de uma estrutura que sofre diariamente o desgaste da água salgada, das marés, das ondulações, e acho que seria conveniente que fosse um organismo credenciado para que tirasse todas as dúvidas, uma vez que é uma estrutura que já tem bastantes anos e não sei se ela está a funcionar na sua capacidade. Bem, é verdade que é uma estrutura que tem muitos anos. Nós temos tido a preocupação da conservação daquele equipamento. Ainda recentemente tivemos que encomendar ao continente peças. Temos feito essas inspeções regularmente, inclusive as marítimas, e, portanto, temos tido, enfim, e pela idade que ele tem, não é o mesmo equipamento que há 30 anos foi montado. Portanto, tem sofrido várias intervenções ao longo do tempo e desde que o Sr. Presidente da Câmara, já pelo menos umas 4 ou 5 vezes, que já tivemos que fazer grandes alterações, ainda recentemente, algum equipamento com alguns milhares de euros que nós adquirimos para manter sempre em funcionamento e em correto funcionamento aquele equipamento. Agora, o que o Sr. Vereador se refere aos banhistas, aos surfistas, não sei o quê, nós não podemos ignorar que algumas das nossas praias têm ribeiras a deitar água para a praia. É o caso da Praia de Água de Alto, é o caso daquela, do lado direito, quem está virado para o mar, tem ribeiras. Como sabe, a Avenida da Marina era uma ribeira.
e as ribeiras não se estancam. Portanto, não há qualquer hipótese de estancar uma ribeira, de parar o curso normal de uma ribeira. Ter-se feito uma estrada por cima não significa que a ribeira não esteja por baixo. E não é possível parar as águas da ribeira quando chove. E quando chove, com grandes quantidades, e esse verão tem chovido alguns dias, as águas da ribeira vão deitar ao mar. Isso compete aos banhistas verificar quando a ribeira está a correr e quando não está a correr, para tomarem banho e para exercerem todas as suas atividades náuticas. A verdade é que, quando chove, não há maneira de nós, Câmara, nem ninguém, de tapar uma ribeira. E, portanto, é preciso que os banhistas também tomem as suas providências no sentido de, se virem que a ribeira está a correr, naturalmente que virá alguma sujidade, quanto mais não seja terra, e outros ingredientes que possam estar nas ribeiras para terem as suas cautelas. Portanto, o equipamento está a ser vigiado, está a ser controlado, não há qualquer hipótese de contaminação da praia proveniente do emissário, porque o emissário deita as suas águas a 1.000 metros de distância e, portanto, não é 1.200 e 1.800 metros de distância, não há possibilidade de voltar à terra e, portanto, há alguma sujidade, entre aspas, derivada de terras e não sei o quê, deriva das ribeiras, e das ribeiras nós não temos qualquer capacidade de as alterar, nem o seu curso, nem as tapar. E, portanto, essa é a causa que, em algumas circunstâncias, tem levado a que, quer na Praia da Água de Alto, quer ir na Prainha, embora na Prainha não deita diretamente para a areia, está mais à esquerda, na Praia da Água de Alto é meio da praia, porque é uma ribeira. E quando chove grandes quantidades de água, a praia fica cheia de cascalho, naquela zona onde coisa. Depois, um dia a seguir, os nossos trabalhadores vão lá, retiram o cascalho para ficar só a areia, mas isso faz parte, enfim, da nossa realidade geográfica e não temos muito a fazer nessa medida. Quanto ao emissário, temos feito conservações, temos feito inspeções, temos conservado. É natural que, com fundos comunitários nessa área, a gente tenha que fazer alguma intervenção, fruto disso, principalmente se aparecer mais algum hotel ou mais alguma unidade que seja necessário captar mais esgotos. É necessário, naturalmente, termos alguma intervenção ao nível de saneamento básico. Estaremos atentos ao desenvolvimento e isso faz parte das nossas intenções, mas não de curto prazo, talvez no próximo quadro comunitário da PE. Obrigado pelo esclarecimento, Sr. Presidente, mas eu pedi ao Sr. Presidente para não utilizar muito o meu argumento das minhas testemunhas, vamos chamar assim, uma vez que eles não disseram que eram águas pluviais, mas sem águas domésticas. E como não vi, portanto, não vi usar este argumento, só vou transmitir aquilo que me disseram. Relativamente à manutenção do emissário submarino, parte do princípio que é da responsabilidade dos funcionários da Câmara, não há nenhuma empresa especializada na manutenção dessa estrutura e, portanto, vou ter que acreditar naquilo que me diz que não há problema nenhum relativamente ao emissário submarino. Muito obrigado. Mais alguma questão? Faz favor, Sr. Vereador. Bom dia a todos, Sr. Presidente. Ainda por causa deste assunto, portanto, o senhor disse que durante os seus mandatos fez pelo menos 4 inspeções. Corrija-me, por favor. Eu não disse 4, fizemos algumas inspeções e por 4 vezes tivemos que adquirir material para... Então deve haver relatórios, obviamente, sobre essas inspeções. Não é inspeções, somos nós, os nossos serviços. Eu acho que os senhores vereadores podem fazer uma visita ao emissário e perceber da simplicidade que aquilo constitui em termos de mecânica e de funcionamento.
E, portanto, os nossos técnicos estão muito habituados à conservação e, quando avaria, percebem de onde é que está a avaria. Não é uma complexidade técnica de informática, há 30 anos que foi feita, e, portanto, é uma coisa que é mecânica e percebe-se bem quando é avaria, de onde é que há avaria, e os nossos técnicos estão capacitados para proceder aos consertos adequados e às reparações adequadas. Se nós víssemos que não tínhamos essa capacidade, claro que encomendaríamos fora, mas não há necessidade nenhuma de encomendar fora aquilo que, ao longo dos anos, temos tido esse know-how suficiente para fazer a manutenção. O encarregado que toma conta daquele equipamento tem perfeita consciência ainda há 2 dias estive a falar com ele sobre o equipamento, portanto mantemos um contacto, eu também, faz parte das minhas preocupações o emissário, e portanto mantenho sempre com eles esse relacionamento, embora mais diretamente o Sr. Vice-Presidente é que trata dessas áreas, mas eu mantenho com eles sempre essa conversa. E há 2 dias falei com o Sr. Daniel Arruda sobre o emissário e tivemos a trocar impressões sobre o emissário e tenho perfeita consciência de como está o emissário e, portanto, não há um interno suficiente para fazer a manutenção do emissário. Referia-me quando o senhor disse inspeções marítimas, mas pronto, já explicou que tem know-how e que está tudo tratado. Em relação aos autocarros, Sr. Presidente, o último autocarro de Ponta Delgada chega a Vila Franca por volta das 23 horas, sensivelmente. E nós queríamos propor, se fosse possível e se acharem que compensa, que este autocarro vá também até Ponta Garça. Porque depois as pessoas que desembarcam em Vila Franca não têm como ir para Ponta Garça, porque o último autocarro para Ponta Garça é às 8 horas. Por isso deixamos aqui uma sugestão para eventualmente verem se compensa e se há passageiros suficientes ou não. Não sei como é que hão de fazer esse estudo, mas pode até ser num período experimental para ver se compensa o autocarro parar em Vila Franca e depois ir até ao fim da Ponta Garça. Obrigada. Está certo, a sugestão é falar com a companhia e ver se eles estão disponíveis para fazerem um período experimental de 1 mês, ou uma coisa assim, é ver se há condições de manter essa regularidade até a Ponta Garça. Eu gostava de solicitar à Câmara para a iniciativa da Festa do Imigrante para mais uma vez, não que os imigrantes necessitem do almoço, que já hoje em dia ninguém precisa, mas pelo convívio e o diálogo que as pessoas têm de vários anos. Também gostaria de agradecer às pessoas que colaborarem, principalmente as cozinheiras, e tudo o executivo, pela boa iniciativa que manterem mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. De facto é assim, Sr. Vereador, nós não fazemos um almoço por causa da comida, fazemos um almoço por causa da confraternização e foi bem visível, enfim, a satisfação dos nossos vilafranquenses a falarem uns com os outros, alguns que já não vinham cá, tive a oportunidade de conversar com alguns há alguns anos e sempre vêm pessoas, quer porque familiares uns estão na América, outros estão no Canadá e encontram-se ou reencontram-se ali e de facto é sempre um bom motivo de convívio, foram cerca de 250 pessoas que estiveram presentes. Confesso que sem as cozinheiras, tal como disse o Sr. Vereador, não seria possível e a Sra. Vereadora Conceição Quental que orienta todo esse processo. Não seria possível, porque fazer comida para 250 pessoas dá algum trabalho e também não sai nada de extraordinário em termos monetários para a Câmara, porque a carne de porco é relativamente em conta e, portanto, a coisa ia umas batatas e não sai muito dispendioso. E, de facto, é o convívio que estabelece com todos aqueles que vêm de férias até cá e são cada vez mais. E nós temos uma palavra de carinho e de afetividade para com os nossos conterrâneos e, portanto, agradeço as suas palavras. Não havendo mais nada, entramos na ordem do dia. Primeiro ponto, proposta de deliberação, revisão do regulamento do Programa Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo. Nós verificamos no passado, enfim, com a experiência de apenas 1 ano, que se a expectativa era que fossem muitos os candidatos,
a verdade é que, face ao regulamento existente, só conseguimos atribuir uma bolsa de estudo. E da experiência, quer do júri, quer nossa, solicitamos que fizessem algumas alterações. Como nós estamos a falar de uma bolsa, enfim, de muitos milhares de euros, estamos a falar até de algumas centenas de euros, fizemos uma alteração e aquele ponto que nós verificamos que era mais conflituante no sentido negativo, em que impedia as candidaturas e impedia a atribuição de bolsas, é o facto de, se alguém já recebe uma bolsa, não poder receber a segunda bolsa. Mas também estamos a falar de 600 euros, 700 euros, 500 e tal euros, não é assim um significativo peso por ano. E, portanto, consideramos que, mesmo que já tenha recebido alguma bolsa, possa receber uma segunda, porque o apoio também não é assim tão elevado. E, portanto, esse é o maior motivo da alteração, considerar que pode ser cumulativo com outras bolsas, pode ser que assim seja mais efetivo o nosso apoio, porque perspectivamos, ou pelo menos da experiência de um ano, verificamos que esse era o facto que levava à eliminação de candidaturas e à não candidatura de outros. E, portanto, eliminando esse conflito, eventualmente seja possível atribuir algumas bolsas, porque a vontade da Câmara, de nós todos, é de facto atribuir bolsas, não é que arranjar complicações e arranjar a forma deles não terem as bolsas. E, portanto, há pequenas outras alterações que são sugeridas, e, portanto, mas esse é o principal motivo da revisão. E, portanto, submetemos à Câmara para aprovação essa alteração ao regulamento, tendo em vista atribuir efetivamente mais bolsas, porque do ano passado a experiência verificou-se que só apenas uma pessoa teve bolsa de estudo. Presidente, já agora perguntar-lhe qual foi o volume de candidaturas, só para termos noção, no ano passado? Não foram muitas, penso que foram meia dúzia. À volta disso, não tenho agora o número certo, se não foram 6, foram 5 ou 7, à volta de 6. Mas, mesmo assim, ainda há alguns que já recebiam bolsa. E depois colocava-se a questão, também um bocado inibidora, que era, quando é a primeira vez que se candidatam, quer aqui, quer a outros regimes, nunca se sabe se vai receber de um lado ou se vai receber do outro. E depois ficamos à espera. Quando recebe do outro, então já não podemos dar daqui. E, portanto, há pessoas que já recebiam bolsa e que também não se candidatam, porque já recebiam bolsa e verificavam que era inibitório a candidatura por já terem a receber bolsa. Portanto, era esse o principal fator. Naturalmente, nós concordamos com a alteração e achamos que sim, que as pessoas devem poder também receber esta bolsa, Sr. Presidente, mas temos aqui mais dois pormenores que gostávamos de falar consigo. Portanto, diz que o pagamento será de novembro a junho, sendo que em novembro cabem 4 prestações. É isto? É o que está aqui. É o que está aqui. E nós gostávamos de propor que a totalidade fosse paga até dezembro ou no máximo janeiro. Porquê? Logo no início dos anos letivos é quando as pessoas têm mais... Portanto, quem concorre a este tipo de apoio é que quando há mais dificuldades com propinas, material que é necessário logo no início do ano letivo. Portanto, o que nós gostávamos era, em vez de ser de novembro a junho, que fosse no máximo dezembro, janeiro, o pagamento da totalidade da bolsa, para que as pessoas possam fazer face às primeiras despesas de início de ano letivo. Isto tem naturalmente a ver com, eu também não me importava nada que fosse assim, mas tem naturalmente a ver com as regras orçamentais. Nós não podemos fazer pagamentos em janeiro do ano com cabimentação do ano anterior. E, portanto, em novembro, porque também dezembro é o ano de acerto das contas aqui, não é? E, portanto, fazemos em novembro para que em dezembro as contas possam ser fechadas, mas pode ir até dezembro, não há dificuldade. Novembro. Pode pagar tudo em novembro. Exatamente. E era essa a intenção, porque aí tem que pagar propinas, material, tem muitos encargos, e ainda mais para quem é a primeira vez, para o primeiro ano, né? É quando tem mais encargos, é logo no início do ano letivo. Nós só não queríamos pôr essas prestações. Eu acho que pode ficar em discussão da regra de pagamento da bolsa em prestações por inteiro no período de novembro a dezembro. Eu não me importo nada que seja por inteiro também. Fazemos essa alteração.
E havia aqui mais um pormenor, Sr. Presidente, que é, portanto, artigo 9º, quando diz, devendo aqueles ser declarados e incluídos, peço desculpa, vou ler do início, os candidatos poderão acumular a bolsa com outras que possam receber, muito bem, bem como todos os outros apoios dedicados à continuidade dos estudos, devendo aqueles serem declarados e incluídos para efeito de cálculo do rendimento per capita do agregado familiar. Eu percebo, mas se, por exemplo, for incluída uma bolsa que o candidato já tenha da ação social para efeito de contabilização do agregado familiar, ele se calhar deixa de ter direito a esta e provavelmente precisa na mesma. Por isso, não acho que outro apoio, se nós estamos aqui a dizer que concordamos que elas sejam cumulativas, então o outro apoio também não devia contar para a contabilização do agregado familiar. Também não vejo que isso seja a questão. Portanto, a proposta fica, os candidatos poderão acumular a bolsa com outros que possam receber, bem como com outros apoios dedicados à continuidade dos estudos. Ponto. Exatamente. Apago o resto. Mais alguma questão sobre essa matéria? Votos? Votos contra? Abstenção? Todos a favor. Segundo ponto, proposta de deliberação, pedido de apoio para a reparação de uma carrinha. Pronto, como sabem, houve aqui uma junta de freguesia que pede apoio. Casa do Povo, desculpe. Casa do Povo pede apoio. Pronto, como é um apoio extraordinário, eu também não vejo problema em deferi-lo, mas como é um apoio extraordinário e, portanto, convém que a Câmara delibere sobre essa matéria. Alguma questão que queiram colocar? Nem é muito elevado. Pois não. Votos contra? Abstenção? A favor. Aprovado por unanimidade. Proposta de deliberação, terceiro ponto, proposta de deliberação, envio de minuto de contrato de concessão da exploração do uso privativo do edifício sobranceiro adjacente à Vinha da Areia. Ora bem, isso já veio aqui a votação. Depois mandamos para a parte contrária e a parte contrária, o ato otorgante, fez umas propostas de alteração. Essencialmente, as propostas de alteração que são feitas têm a ver com a alteração das circunstâncias. Eu tive a oportunidade de falar com os representantes e o advogado da parte contrária. Isso não constava do contrato porque consta da lei. A alteração das circunstâncias é um motivo de invocação, é um fundamento para a alteração do contrato. Ou seja, se fizer um tsunami que invada a Vinha da Areia e o Aquapark, é uma alteração das circunstâncias. Portanto, qualquer fenómeno não esperado, anormal, que provoque danos, a própria lei, em todas as circunstâncias, considera que quem está a explorar, quem está a usar, quem está a não sei o quê, não tenha que pagar esses prejuízos, porque não era ele que os provoca. Só é obrigado a indemnizar e pagar quem provoca diretamente um prejuízo. E, portanto, mas os segundos outorgantes, nesse caso quem fica com a exploração, preferi que isso ficasse escrito. Não me faz nenhuma espécie, já constava da lei. A alteração das circunstâncias é um motivo da alteração do próprio contrato e, essencialmente, é essa alteração que eu, em conversações com o outorgante, disse que não me importava de introduzir no contrato, porque elas já faziam parte da lei. Depois, a forma de dirimir esses conflitos, ou seja, se não chegarmos a acordo sobre... Porque é preciso, primeiro, definir, para que haja alteração das circunstâncias, é preciso que a Câmara esteja de acordo em considerar a alteração das circunstâncias. Não é qualquer fenómeno que consubstancia a figura jurídica da alteração das circunstâncias. E, portanto, uma vez que pode haver esse desentendimento entre eles considerarem que é a alteração das circunstâncias e a Câmara não considerar a alteração das circunstâncias. E para essa questão e para as consequentes questões que se possam colocar, é dirimido por um tribunal arbitral. Pronto, hoje em dia é um meio muito usado nos contratos. Para todas as outras questões são os tribunais comuns, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada. Portanto, essas são as alterações que foram propostas a introduzir, que eu não vi inconveniente a introduzir no contrato
e que traga à Câmara novamente para a retificação ou para a aprovação da nova minuta, conforme está proposto e consta dos vossos documentos. Alguma questão sobre essa matéria? Sr. Presidente, nós neste processo todo, como o senhor sabe, e toda a gente sabe, nós votamos sempre a favor. Nós pedimos-lhe, inclusive, assim, para fazer algumas alterações que foram feitas. Depois o processo foi tudo levado portanto, redigido e bastante bem analisado por nós e pela Assembleia Municipal. Nós, todos nós, não estou a falar do PSD. E neste momento, vendo estas novas cláusulas, tudo bem que o senhor diz que já estava na lei e que o segundo ortogrande quis pôr no contrato, mas neste momento, porque algumas delas deixam-me algumas dúvidas, confesso. Por exemplo, na cláusula 2F nova diz que haverá lugar à suspensão total ou parcial, o que significa que, se eventualmente a Câmara achar que está a ser completamente desrespeitado o contrato em vigor, fica suspenso. Quer dizer, a Câmara se calhar deixa de ter alguma palavra a dizer neste sentido, fica suspenso. Não pode nunca a Câmara depois, pelo que eu estou a ler aqui, mas também confesso que não sou jurista, fica a Câmara impedida de prevalecer com a sua vontade. O que é uma coisa fica suspensa durante quanto tempo? Até quando? Até o desembargador tomar a sua decisão. Estará a Câmara, portanto, a abdicar do seu direito a pôr na mão de terceiros. O que eu quero dizer com isto, Sr. Presidente, é, e sendo coerente com o que fizemos também no outro contrato, hoje nós abstemos-nos neste, sendo que vamos reservar a nossa pronúncia para a discussão na Assembleia Municipal. Isso foi tal caso que eu expliquei. Eu posso ler para se perceber, porque uma reunião é pública, verificando-se, durante a vigência do presente contrato de concessão, casos de força maior que impeçam o cumprimento das obrigações de qualquer das partes, obriga à suspensão dos serviços concessionários, haverá lugar à suspensão. Ora bem, isso não é uma decisão unilateral, não é o concessionário dizer houve um caso de força maior, está suspenso. Não, a força maior é preciso, está definida de acordo. Portanto, nós os dois temos que considerar que houve um caso de força maior. E tal como eu disse, esse caso de força maior, já na lei, é o artigo 437, está previsto, ou seja, porque faz parte das regras da sã convivência dos contratos e do relacionamento entre as pessoas, que havendo um caso de força maior, vão um terremoto e esvalhou com tudo. Bem, é um caso de força maior. Estamos a falar de situações dessa natureza. Ou então um ciclone que leve equipamentos pelo ar, é um caso de força maior. Agora, uma chuvada que danifica uns vidros não é caso de força maior, é um fenómeno habitual, recorrente, uma saraiva que possa partir uns vidros, não é um caso de força maior. Bem, salvo seja a saraiva, pode acontecer também que seja uma saraiva desse tamanho e que também não é normal. Mas aquilo que é bom de ver é que os casos de força maior são decididos de comum acordo. Não é um que diz, verificou-se um caso de força maior e suspende. E suspende o quê? O pagamento da renda. Porque não está a usar para fazer o dinheiro para pagar a renda. Portanto, não é suspende pelo período em que é preciso consertar, arranjar e não sei o quê, e nesse período, então, não paga a renda porque houve um caso de força maior. Portanto, é disso que estamos a falar. E eu depois, tal como eu disse também, não havendo acordo quanto à definição e à consubstanciação de um caso de força maior, então vá-se ao Tribunal Arbitral para que o Tribunal, os três árbitros, digam se é força maior ou não é força maior. Em todo o caso, eu percebo perfeitamente que essa faz parte das regras que se abstenham, não é nada que... Não... Como disse o Sr. Presidente, a gente abstém-se, reservando pronúncia naturalmente para a Assembleia Municipal, que deduz seja já no próximo... Penso que não, isso não vai mais à Assembleia Municipal, porque o que foi a autorização da concessão nos termos do caderno de encargos que está publicado. Como aquilo que nós estamos a alterar agora, o que nós estamos a fazer é pôr no papel aquilo que corresponde aos cadernos de encargos e ao programa de concurso, já não vai à Assembleia. E porque, se nós estivéssemos a alterar a substância,
do concurso, claro que tinha aqui a Assembleia. Como eu digo, as alterações de circunstâncias já fazem parte da lei, não é uma coisa que seja nova. A aprovação da minuta só é da competência da Câmara Municipal e não da Assembleia Sim, Municipal. mas também sei que o segundo não se importa de levar, nem que seja a título de informação. Nada. Por isso, se levar a título de informação, Leva falaremos na Assembleia Municipal todos sobre isso. Leva a título de informação à pronto. próxima Assembleia Municipal, não há problema nenhum sobre essa matéria. Sim, senhor. Portanto, abstêm-se? Sim, senhor. Nós votamos a favor. Quarto ponto, informação, concurso público da concessão da exploração do uso privativo do bar do mercado municipal. É só uma informação a dizer que teve concurso e ninguém apareceu a concorrer. Nos termos da lei, estamos libertos para poder fazer algum ajuste direto, se houver algum interessado e se estão-nos a ouvir. Portanto, estamos a falar do bar por cima do mercado agrícola, portanto, que dá para a rua Fonte Tabaco, que tem umas escadas e que sobe, é no primeiro andar do mercado agrícola, foi o concurso, ninguém concorreu. Se houver interessados, contactem a Câmara, que estamos disponíveis para arrendar aquele bar por cima do mercado agrícola. Bem, não havendo mais nada a tratar, muito obrigado a todos, bom dia a todos, está encerrada a sessão.